Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Essa é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Com muita alegria, estamos aqui para mais um encontro, mais um culto online. Nessa quinta-feira, é o dia da busca da capacidade para vencer, quando vamos estar unidos em torno da palavra de Deus mais uma vez. Você é muito bem-vindo a este encontro. Reúna aí sua família, prepare as coisas aí onde você estiver e separe esse tempo para estarmos reunidos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Então você que está chegando por aí, pode também dar um retorno para nós, para sinalizar como está chegando a imagem, o áudio, para que tenhamos uma boa transmissão. Hoje vai ser um tempo muito abençoado, que vamos passar aqui juntos na presença do nosso Deus. Vamos então estar nos preparando para esse tempo. Temos nos reunido às quintas-feiras, mudamos de quarta para quinta e agora ficamos durante a semana terça-feira, clínica pastoral, 20 horas, e quinta-feira, culto ao Senhor, é o culto da busca da capacidade para vencer. E no domingo, pela manhã, cedinho, 8h30, escolinha das crianças via internet e também presencial, 9h30 da manhã, escola bíblica dominical para os adultos, jovens e adultos, e depois segue-se o culto. E à tarde, 17h30, cultinho infantil, e 19h30, culto ao Senhor online. Então, esperamos estar juntos nesses encontros, em todos esses encontros. Você pode também convidar os seus para participar. Você pode depois, se não puder agora, compartilhar, né? Nós temos todos os vídeos, todos os cultos, todos os eventos gravados lá no canal de YouTube da igreja. Então, faça uso daquele material. Lá é uma sementeira. Pega a semente e vá compartilhando a semente com aquelas pessoas que o Senhor mesmo indicar. Boa noite, irmã Olga Rodrigues. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Dentro de alguns instantes vamos estar ouvindo o toque do chofar e vamos estar orando ao Senhor. Vai guardar um pouquinho para o povo de Deus chegar por aqui. Você que já está chegando por aí, você é muito bem-vindo. Você que é nosso filho, nossa filha na fé, você é bem-vindo aqui. Você que está nos assistindo pela primeira vez, obrigado pela sua audiência. Sejam todos muito bem-vindos. Nem todos conseguimos identificar por aqui. Hoje também, nesse mesmo horário, nós temos o Encontro Jovem, o culto jovem. Alguns irmãos que trabalham com jovens não estão participando aqui, mas estão lá com o culto jovem, um culto especial para a juventude de nossa igreja. Que Deus possa estar abençoando nossos jovens que estão reunidos agora também. Paulo Roberto Paradella, Deus abençoe a sua vida. Um abraço para a irmã Elizabeth. Vamos estar assim, nesses minutinhos, nos preparando para o culto ao Senhor. Quarta-feira é um dia de ministração da palavra. Quinta-feira, eu ainda estou com a quarta registrado na minha mente, né? Agora é quinta-feira, é o dia de culto da ministração da palavra.
O objetivo maior é fortalecer a nossa fé, tem um peso de ensino também, né? Então, que Deus possa estar nos dando a direção, você que já está por aí e vai estar conosco, conto, além da sua audiência, nós contamos com as suas orações, que essa obra é uma obra de cunho espiritual, queremos que Deus seja engrandecido, queremos que os corações sejam alcançados, não obstante toda a dificuldade que temos, todas as limitações, mas que Deus use tudo que a igreja está fazendo para tocar os corações, para alcançar pessoas. Regina Lira, boa noite, graça e paz, Deus abençoe você e sua casa. Então esse é um tempo que nós podemos estar utilizando bem, remindo o tempo, né, para poder alcançar outras pessoas. Incentivo você que possa estar participando ativamente dos cultos, da atividade da igreja, mesmo que seja online. Você pode estar participando ativamente do grupo de intercessão da igreja, tem uma escala de oração, cada hora alguém está orando, né? E que você possa estar também aproveitando para influenciar outras pessoas. Talvez haja pessoa perto de você, um parente, um familiar, um amigo, que está precisando de uma palavra de oração. Você pode ir às pessoas, sondá-las se tem algum motivo de oração e estar orando por elas, né? Claro, todos eles têm motivo de oração. Vamos então estar assim, entregando uma palavra dos céus aos corações. Ok, amados? Deus abençoe sua vida também, irmã Olga, né? Deus seja louvado também na sua vida, na sua casa, em tudo que vocês todos estiverem envolvidos. Amém, querido? Deus é bom. Não se canse de declarar a bondade do Senhor na sua vida. Não se omita em testemunhar sobre a bondade de Deus. Vamos preparar então para esse tempo vamos ouvir o toque do chofar e vamos estar orando, falando com o nosso Deus, ok, queridos? Vamos então ouvir o toque do chofar e depois vamos orar. Amém. Glória a Deus. Vamos falar com Deus. Oremos. Grandioso Deus, amado Pai, nós entramos na presença do Senhor, como igreja do Senhor, em concordância, para Santo Deus, erguer um altar de adoração ao Senhor. Porque o Senhor, somente o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Não há outro além do Senhor. Quão grandioso, quão maravilhoso é o Senhor. Que Pai amoroso, Pai provedor,
o Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na hora das tribulações. Nós adoramos ao Senhor na beleza da santidade do Senhor. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Mantenha em nós um coração de adorador despertado, constantemente. Que jamais nos esqueçamos da tua santidade. Jamais nos esqueçamos do teu poder e da tua grandeza. Em nome de Jesus. Aceita, Pai bondoso, a nossa gratidão. Aceita, Deus de amor, o nosso louvor. Aceita, Pai, o nosso agradecimento pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem sido, pelo seu cuidado, pelas suas provisões, pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, pelas misericórdias do Senhor que foram renovadas nesta manhã sobre nossas vidas, sobre a vida das tuas ovelhas, Pai, que o Senhor nos tem confiado. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa, Deus de amor, em nome de Jesus, os nossos pecados. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, os meus pecados pessoais, os pecados, Pai, da minha família, os pecados da tua igreja batista Boas Novas. Perdoa, Pai, o pecado da tua igreja no Brasil, em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo traga sobre nós um peso da convicção do pecado, para que possamos entender que a nossa natureza é má, para que possamos entender que não temos mérito algum, mas que também creiamos que há poder no sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Santifica-nos, Pai, santifica a tua igreja, prepara-nos, Pai, habilita-nos, dá-nos estratégias para esse tempo. Ó Deus, que a voz profética da igreja, do teu povo, continue ecoando na nossa nação, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nação brasileira, sobre as famílias brasileiras, sobre os lares, trazendo cura, Pai, cura espiritual, libertação espiritual, cura espiritual, mas também trazendo cura, Pai, física. Que o Senhor, Pai, continue levando adiante o cessar desta enfermidade que assola a nossa nação, deste vírus que assola o Brasil e o mundo. Sabemos que a mão do Senhor está nesse negócio e sabemos que o Senhor tem impedido o mal maior e clamamos que o Senhor continue levando adiante para que seja erradicado da nossa nação de forma sobrenatural, de forma maravilhosa, toda a ação desse vírus, em nome de Jesus. Pai de amor, abençoa os médicos, todos os paramédicos, todo o pessoal que trabalha no apoio, no serviço da saúde. Ó Deus, proteja todos aqueles que estão expostos, não só os que estão na área de saúde, mas todos que estão mais expostos. Que o Senhor guarde a nação brasileira, guarde aquelas áreas, Pai, dos serviços públicos, e mesmo a área do comércio, do segmento particular, que precisa funcionar. Que o Senhor, Pai, esteja à frente, blindando, protegendo, em nome de Jesus. Pai de amor, traz também, Pai, a cura nas finanças da nação, na economia da nação. Que, ó Deus, que o Senhor possa fazer funcionar todos os setores da economia, para que as famílias tenham os recursos, as provisões, os proventos, para que possam viverem dignamente, Pai, em nome do Senhor. Traz, Pai, a sua bênção sobre a nossa nação também, sobre aqueles corações enlutados, Pai. Ó Deus, quantas pessoas têm perdido seus entes queridos por a ação deste vírus, mas também por outras ações. Ó Deus, aqui no Brasil, clamamos também por aquelas pessoas, irmãos nossos do Peru e das nações vizinhas, que também estão enfrentando o luto
é a guerra contra este vírus. Que o Senhor conforte o coração. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa a nossa nação, os poderes estabelecidos. Que a mão forte do Senhor continue a governar a nossa nação. Que haja paz na nossa nação. Que haja ordem na nossa nação. Que haja justiça na nossa nação. Que haja, Pai, leis justas na nossa nação. E que os homens, líderes, governantes, autoridades, ó Deus, estejam nas mãos do Senhor, como diz a tua palavra, como água na mão do Senhor, é o Rei. Que os governantes sejam como água na mão do Senhor e que o Senhor continue, Pai, conduzindo a nossa nação. Arranca da nossa nação tudo que é contra os princípios do Senhor. Todo ensino, toda doutrinação, todo tipo de comportamento, toda ação que são contrários ao Senhor, à palavra do Senhor. Que haja paz na nossa nação. Que todos tenhamos uma vida boa e uma vida ordeira, como preconiza a tua palavra. Em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo venha estar na condução deste encontro. Que, Pai, sejamos todos grandemente abençoados. Que a semeadura que estamos fazendo alcance corações. Não somente que nós estamos fazendo, mas também as igrejas do Senhor que estão semeando a boa semente da tua palavra neste momento. Que a bênção do Senhor esteja também sobre o culto da juventude que ocorre agora também. Que, ó Deus, que o que estamos fazendo glorifique o nome de Jesus e restaure vidas e edifique vidas e salve pessoas. Oramos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Onde você estiver, diga aí glória a Deus. Deus é bom, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso. Muito bem, queridos. Estamos aqui então mais uma vez para dar continuidade à série de palavras sobre a Igreja Atalaia de Deus no mundo. Às quartas-feiras estamos falando com base na profecia do livro de Abacuque. E o propósito dessa série de palavras, é para que nós possamos estar buscando, né, e recebendo do Espírito Santo capacitação. Que você possa estar sendo capacitado, que nós possamos estar sendo capacitados pelo Espírito Santo. De tal maneira, queridos, que nós possamos passar, como aconteceu com o profeta Abacuque, da aflição para a fé e a esperança. Que você possa estar nesse tempo de desafio, como filho e filha de Deus, passando por esse tempo de aflição, mas não ficando na aflição, passando da aflição para a fé e esperança. Que possamos estar compreendendo que Deus é um Deus que intervém em nossas vidas, segundo a sua boa vontade, para que possamos viver, para que possamos agir, dizendo: o Senhor Deus é a minha força, Ele me faz andar altaneiramente. Amém, queridos? Diga aí comigo, diga aí: o Senhor Deus é a minha força, Ele me faz andar altaneiramente. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Estamos então no livro de Abacuque, no capítulo 2, no comecinho do capítulo 2, com base nesses versos que eu vou ler agora. Se você puder abrir a sua Bíblia, aí sempre é bom olhar para o texto, isso ajuda. Tem uma força pedagógica olhando para o texto escrito. Abacuque capítulo 2, diz assim, o profeta fala assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo.
pois a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Ainda que se demore, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Que Deus abençoe a sua bendita e santa palavra. Amém, queridos? Esse registro bíblico, ele trata de um período da história do povo de Deus, em que o profeta procurou o Senhor, e o profeta pediu ao Senhor uma resposta para a situação tão ruim, tão decadente que vivia o seu povo. E Deus então disse que ia trazer sobre o povo um ordenamento, uma disciplina, uma correção. Que Babilônia iria ser vara na mão de Deus para disciplinar o povo. O profeta então indagou do Senhor como pode um povo pior do que nós ser usado pelo Senhor para nos corrigir. E o profeta foi para a torre de vigia. Nós já falamos sobre os significados, os princípios que podem estar envolvidos em ir à torre de vigia, o que isso significaria para nós hoje. E disse, eu vou aguardar para o que o Senhor tenha a me dizer. E o Senhor então deu a resposta. Ele está narrando aqui. O Senhor me respondeu. E o que o Senhor fez para ele? Passou para ele uma visão. Então, qual é o ponto de partida? Qual é o ponto de partida para a aplicação para a minha vida e para a sua vida? É que o Senhor aqui, ele deu visão ao seu profeta para uma situação daquele momento. E ao passar essa visão, o Senhor passou direção, o Senhor passou segredo do coração de Deus para o seu filho. E esse segredo ia chegar aos ouvidos de toda a nação, que ia atingir o momento histórico deles, mas também o futuro. O texto está dizendo bem claro isso. E o que isso serve para nós hoje é que o Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, indo para a torre de vigia, nos aproximando do Senhor, buscando a comunhão profunda com o Senhor então, o que ele faz? Ele fala ao nosso coração, e não só responde o nosso pedido imediato, mas ele traz visões, orientações, ele traz revelações. E assim como ele trouxe para Abacuque, para o seu povo, ele traz para nós hoje. E nas revelações que ele trouxe, na visão que ele trouxe para Abacuque, nós estamos extraindo princípios que possam ser aplicados na nossa vida pessoal hoje, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja hoje. Porque já aprendemos que os princípios, eles não perdem a validade, eles valem para sempre, eles não perdem a validade. Então estamos estudando essa profecia e identificando nessa profecia algumas lições muito importantes para nós hoje. Estamos vendo que o Senhor ele traz revelações que são revelações extensas, além do normal, para além do natural, com alcance maior para a nossa vida, né? Estamos vendo que ali a torre de vigia é um lugar de garantir essa visão ampliada do Senhor, foi o que já estivemos vendo, né? A torre de vigia é um lugar em que o Senhor vai nos dar a visão do nosso caminhar, e foi isso que aconteceu com Abacuque. Ele desejou, ele foi à torre de vigia, e na torre de vigia o Senhor falou o coração dele, deu direção para os seus dias e para os dias futuros. Então, a torre de vigia é um lugar de garantir uma visão extensa, isto é, além do que naturalmente se pode ver. E é disso que nós também precisamos hoje. Então veja aqui o que aconteceu. O Senhor entregou ao profeta uma visão que nós já declaramos no encontro anterior, uma visão que nós chamamos no linguagem de hoje, visão de reino. É a visão de reino, das coisas do reino de Deus, né? E nessa
visão de reino, ele trouxe ao seu filho Abacuque, e isso chegou ao conhecimento da nação, como o povo ia estar direcionado, orientado sobre o agir de Deus na história, sobre o agir de Deus naquela geração, sobre o agir de Deus nas gerações futuras, né? Ele disse então assim, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, né? Escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, né? Já falamos sobre essas tábuas, né? E tinha o propósito de espalhar, de alcançar o maior número de pessoas possível. Hoje, então, vamos continuar este tema a partir da seguinte pergunta: como é a visão dada por Deus? Como é a visão dada por Deus aos seus filhos, às suas filhas que são atalaias de Deus? Qual é as características da visão dada por Deus aos crentes, à igreja do Senhor que é a atalaia de Deus no mundo? Ao ler esses 2 versinhos, nós podemos extrair lições muito práticas e preciosas para a nossa vida, o que vai fortalecer a nossa fé e que vai, então, nos capacitar para que possamos vencer. Primeiro, clareza. A visão de Deus que Ele nos entrega é uma visão clara, com clareza, nada de obscuridade. Nada de coisa que vá trazer confusão. Pelo contrário, vai trazer direção. Torna-se bem legível sob a tábua. É o que diz o texto. Então, a visão mais extensa, a visão ampla de Deus tem essa característica, né? Isso quer dizer o seguinte, que Deus é claro conosco. Deus não é um Deus de dúvida. Quem usa a dúvida como método para iludir é o diabo. Ele é o rei da dúvida, não é? Deus não é um Deus de dúvida, e nós, como filhos e filhas de Deus, não podemos andar em dúvida, não possamos andar numa sombra, porque a mensagem de Deus é clara, e precisamos então também transmitir essa mensagem com clareza à população. O Senhor está mostrando aqui que a população deveria tomar conhecimento do agir de Deus, deveria ser esclarecida, deveria então a mensagem de Deus ser espalhada de tal forma que todos entendessem. A mensagem de Deus deveria ser clara, deveria ser legível. A visão, diz a palavra, torna-se bem clara sob tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Amém? Então, clareza. Por isso que o Senhor diz na própria sua palavra que lâmpada para os meus pés, a palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É por isso que o Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem erro. Tudo é muito claro. Então, a verdade de Deus revelada a nós, ela é clara. E nós precisamos ter uma posição clara. Precisamos compartilhar essa visão com clareza para o mundo. Como diz o apóstolo Pedro, devemos explicar ao mundo a razão da nossa fé. Também vamos identificar nessa palavra, nesses versos, que a mensagem deve ser importante. A mensagem de Deus deve ser transmitida com um peso de importância e de força, para que possa ler quem passa correndo. A visão, ela precisa envolve uma transmissão que seja uma mensagem importante e uma mensagem forte. Isso quer dizer o seguinte, amados, que o que Deus nos segreda, o que Deus nos entrega, o que Deus nos entrega para que possamos compartilhar com nossos concidadãos, com o nosso próximo, envolve algo que seja forte, uma mensagem forte e uma mensagem importante, né?
há aqui um senso também de urgência para quem passa correndo, que não se perca tempo ali, mas que essa mensagem seja impactante ao coração. Alguém sugeriu que a mensagem dizia o seguinte: para que o possa correr aquele que a ler. Não quem passa correndo possa ler, mas que quem a lê saia correndo. Quando se faz esse trocadilho, creio eu, é para mostrar a importância, quão importante é a mensagem do Evangelho. É a mensagem de Deus. São as revelações de Deus para os homens. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque eu e você, nós somos atalaias de Deus. Nós somos os mensageiros, nós somos aqueles que estamos vigiando da torre de vigia para receber de Deus em nosso coração aquilo que nós devemos entregar aos nossos semelhantes, para que possa assim impactar os corações, para que as pessoas possam entender quão poderosa, como forte é a mensagem de Deus, capaz de trazer uma mudança, capaz de trazer salvação, mas acima de tudo, capaz de trazer uma direção, trazer os propósitos, os desígnios de Deus para a vida da pessoa e para a humanidade. O que envolve essa palavra para que a possa ler quem passa correndo? Além de trazer esse caráter de importância, de força e de urgência, é para que também ninguém possa vir dizer: eu não ouvi. Eu não ouvi, eu não sabia que Deus queria isso da minha vida. Eu não sabia que esta era a mensagem de Deus. Então, para que ninguém possa dizer: eu não ouvi, eu não li, eu não vi a mensagem de Deus. Por isso, amados do Senhor Jesus, filhas e filhos de Deus, nós estamos aqui com a nossa tabuinha, agora usando os canais da internet, para escrever as revelações de Deus, para transmitir as revelações de Deus, para que ninguém possa dizer: eu não ouvi, eu não li, eu não vi a mensagem, eu não sabia que Deus estava esperando isso de mim. Ninguém pode dizer: eu não fui avisado. E você, filha de Deus, você, filho de Deus, você e eu, nós somos os responsáveis para receber de Deus, presta atenção, a mensagem que vem de Deus, e estarmos aptos, prontos a entregar essa mensagem às pessoas. Lembra você que aqui, nessa época da profecia de Abacuque, o profeta está vivendo com o seu povo um tempo de crise. E nesse ambiente de crise, o profeta não podia dizer, o filho de Deus não podia dizer: eu vou esperar a crise passar, para eu então transmitir aos meus irmãos, aos meus concidadãos, a mensagem de Deus. O que eu quero dizer para você que está me assistindo é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não para. A temperatura no entorno muda, né? O tempo no entorno muda. Ora o temporal está mais forte, ora está mais fraco. Mas a igreja do Senhor continua avançando. E qual é o propósito do avanço da igreja, que sou eu e você? É transmitir ao mundo a mensagem de Deus. Como eu vou transmitir a mensagem de Deus? Que mensagem eu vou transmitir? Aquela que o Senhor vai me revelar, pela sua palavra, pelo seu Espírito, que vai encontrar lugar no meu coração, vai me mobilizar a entregar essa palavra, a desempenhar uma ação para que o meu semelhante, o meu próximo, ele seja alcançado por essa mensagem. Nós buscamos em Deus, na torre de vigia, e Ele nos dá a visão. Num tempo de crise, num tempo de dificuldade de se locomover, de nos comunicar, de estarmos reunidos presencialmente. Mas o tempo de Abacuque era um tempo de crise. Daí porque a visão era importante.
para aquele momento. E era uma visão forte, uma mensagem forte. Então, a mensagem de Deus, a visão de Deus, ela é importante e forte, né? Ela deve ter sentido, dar sentido à caminhada, sentido à vida, pois a visão é ainda para o tempo determinado, diz o verso 3 do capítulo 2, e até o fim falará, e não mentirá, ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O que esse texto está dizendo aqui é que a visão que o homem de Deus recebeu, ela foi transmitida para dar sentido à vida do povo. Porque, não sei se você lembra, lá estava uma total desordem na sociedade. A injustiça, a violência, a exploração dos mais fracos. Está lá no capítulo 1, bem o profeta Abacuque chama ao Senhor e clama ao Senhor. Mas o Senhor então respondeu a ele para o imediato, mas deu a ele uma visão de futuro, uma visão para o presente, mas de futuro. Isto é, dando sentido. Amado de Jesus, o mundo que está à nossa volta está precisando de sentido. Isto é, um significado, uma razão de ser. E olha essas palavras, né? A visão é para um tempo determinado, não está falando de... Aqui não está aqui uma declaração filosófica, aqui não temos um pensamento bonito para a gente ficar pensando, mas algo muito preciso que envolve um sentido, uma relevância, né, e uma direção. A visão é para tempo determinado e até o fim falará e não mentirá. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O que nós podemos depreender daqui? A visão vai se cumprir no tempo determinado. Amém? A relevância e o sentido é relevante e dá sentido porque envolve um tempo determinado. E qual é esse tempo determinado? Você vai ler depois, já deve ter lido, pode ler de novo. A profecia fala de acontecimentos do cotidiano ali, do dia a dia, e fala do futuro próximo e do futuro remoto. Deus se aproveitou daquela situação para trazer uma direção ao povo que serve para nós hoje. Não trata de afirmações, de um recado vago, obscuro. Por isso nós começamos declarando que a visão é clara. Ela é clara, ela é forte e ela dá sentido à caminhada. A caminhada do povo de Deus. E o povo de Deus com base nessa caminhada, com base nessa visão, ele vai ter segurança para caminhar, ele vai ser capacitado para caminhar, e ele vai ter uma mensagem de sentido para o povo de hoje, para a geração de hoje. Não se trata aqui de algo vago. Lembra do exemplo de Noé? Noé Deus passou uma visão para Noé. Lembra-se? Deus passou uma visão para Noé. Deus diz: Noé, constrói uma arca. E você vai passar a visão. Qual foi a visão? Deus passou a visão para o coração de Noé. Você vai construir uma arca e você vai declarar que o povo precisa se arrepender. E os que se arrependerem, eles devem entrar na arca, porque virá um dilúvio. Virá um dilúvio. E você sabe quantos anos Noé pregou. Como Noé foi escarnecido. A visão, ela trazia sentido, um tempo determinado, uma situação determinada, uma direção que o povo precisava atender aquela direção para que fossem salvos. Mas as pessoas não atentaram para a importância, para a força, para a relevância, para a direção, para o sentido daquela mensagem de Noé. E a Bíblia vai nos dar notícia que só a família de Noé se salvou. Olha que situação, só a família de Noé se salvou.
O Senhor diz assim, a visão a ser escrita na tábua deveriam ser preservadas. Sim, a mensagem de Deus ela não fica perdida no espaço. Veja uma palavra de Deus entrega ao profeta Abacuque para o povo de então, Judá, com princípios e valores que não perderam a sua validade. E essa mensagem foi escrita, a profecia de Abacuque. E ela então foram escritas, foram preservadas durante esses anos todos, esses séculos, e chega a nós hoje, com uma mensagem viva, trazendo sentido para a nossa caminhada de fé, dando significado à nossa caminhada de fé. E essa mensagem sendo preservada, o que ela vai fazer? Deus queria que essa palavra espalhada em tabuinhas na cidade, essa palavra divulgada, essa mensagem divulgada, Deus queria que essa mensagem viesse aquietar as mentes aflitas, os corações aflitos e perplexos, confusos, sem esperança. Queridos filhos e filhas de Deus, amados do Senhor, esse é o mesmo propósito de Deus para conosco hoje. Como filhos de Deus, precisamos ir à torre de vigia. E na torre de vigia recebemos do Senhor a resposta ao nosso clamor para o aqui e agora, o nosso cotidiano, mas também receber de Deus a visão ampliada, para além do olhar natural, a visão espiritual. E tendo recebido essa visão de Deus, sejamos então atalaias, que vigia e recebe de Deus a visão, que vigia a situação e que comunica essa visão, que compartilha essa visão, que dá testemunho desta visão, desta mensagem aos seus semelhantes. Por isso que fomos declarados pela palavra de Deus que nós somos sal da terra e luz do mundo, nesse sentido. Então, o Senhor nos dá pela sua palavra, o Senhor nos dá pelo seu Espírito Santo, Ele nos dá uma visão das coisas do Senhor. Presta atenção, queridos, quantos segredos, quantas revelações você tem recebido do Senhor, quanto impulso chega no seu coração para você orar por alguém, para você falar a alguém sobre Deus, para você compartilhar uma mensagem que você assistiu, de um culto que você participou. Então, ao fazer isso, você está sendo um mensageiro, uma atalaia de Deus, e você está abençoando, está aquietando os corações perplexos, as pessoas confusas, as pessoas que estão em pânico. Esta é uma característica importante da mensagem de Deus ao mundo. Trazer direção. Amém? Trazer direção. Trazer paz. Trazer refrigério às mentes, aos corações que estão confusos. E queridos, nós somos meros canais. Mas Deus quer usar você, Deus quer me usar. Deus quer usar a sua igreja. Ninguém está fora, ninguém está fora. Ninguém está isento, ninguém está dispensado de ser uma atalaia. Você, na sua idade, você no seu meio ambiente, você conforme os seus dons, você pode ser um instrumento de Deus para levar a direção de Deus, a paz de Deus, o refrigério de Deus, as mentes, os corações. Amado, as pessoas estão muito confusas. Quantas vezes, você sabe disso que eu vou mencionar aqui, nós conversamos com uma pessoa, uma conversa simples, falamos das coisas de Deus, e as pessoas depois dizem assim, olha, depois que nós conversamos, depois, pastores, que os senhores falaram para mim isso, e sabe que eu já estou mais tranquilo, eu estou melhor. Nós não vamos perguntar, mas a pessoa mesmo diz, olha, eu não sei o que está acontecendo. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Mas Deus, pela sua soberania
ele quer usar você. Ele quer me usar, ele quer usar os seus filhos. Ele quer usar nós que somos a igreja do Senhor, para que possamos receber a visão de Deus na torre de vigia e transmitir esta visão. Não é a visão que eu estou imaginando, aquilo que eu pensei. Não, é o que tem que ser de Deus. Não é a visão que aquela pessoa falou na televisão algo legal, que aquele livro de autoajuda falou. Não, não. É a visão do trono de Deus, compartilhada aos seus filhos, compartilhada aos filhos que buscam o Senhor na torre de vigia, sinceramente. E então esse filho, essa filha de Deus vai então estar capacitado para então usufruir dessa visão para a sua vida pessoal e para impartir, para compartilhar esta visão ao mundo. Amém? Então, a visão deve ser clara, a visão deve ser importante e forte. Essa visão, ela tem relevância e sentido. Amém? Então, quando o Senhor diz, então, assim que, pois a visão ainda é para o tempo determinado, e até o fim não falará, e até o fim falará, e não mentirá, ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Também está nos ensinando que a visão, presta atenção nisso, guarda no seu coraçãozinho, em nome de Jesus, a visão não será revogada. Diz a palavra, até o fim falará. Ou seja, de fato, a visão acontecerá. A revelação, o recado que Deus trouxe, a amplitude da sua compreensão que Ele deu ao seu povo, à sua igreja, ela não vai ser revogada. Porque os planos do Senhor, eles são irrevogáveis. Esta curta declaração, ela tem um peso também escatológico, não é? Pois fala do presente, falou do presente de Judá, e fala também do nosso presente hoje, fala também dos últimos dias, das últimas coisas, dos últimos tempos. Amém, queridos? Muitas pessoas racionalizam para tentar fazer crer que a mensagem de Deus não se cumprirá. Olha quantas vezes nós já ouvimos, né, pessoas falar assim, eu acho que, pastor, eu não penso assim não. Eu acho que Deus não vai fazer isso não. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, que Deus é misericordioso, e um monte de coisas que falam aleatoriamente para justificar. Quando a gente fala, por exemplo, da volta de Jesus, até grupos aí, aspas, dito evangélico, dizendo que não vai ser bem assim. Isso é tão verdade que a igreja hoje pega muito pouco sobre a volta de Jesus. Mas é uma verdade. É a visão que Deus deu. Então, as pessoas estão racionalizando para tentar fazer crer que a mensagem de Deus não se cumprirá. Tanto quanto as promessas de bênçãos, quanto os avisos, quanto o agir de Deus na história. É verdade. A incredulidade, às vezes, né, ela trabalha, é como uma faca perversa que corta dos dois lados. A pessoa é incrédula até para as promessas de bênção. Mas essa bênção não é para mim, não. Foi para Elias, foi para Abraão, foi para Moisés. Não recebe a promessa no seu coração. E também não recebe os avisos quanto ao agir de Deus na história. Pastor, que história? Presente e futuro. Porque o agir de Deus no passado, nós já sabemos como aconteceu. Amém, queridos? Nós já sabemos. O que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. O que Deus disse que ia fazer, assim Ele fez. Diz também, outra lição que nos traz esse verso, é que a visão traz uma mensagem verdadeira. Assim, diz assim, e não mentirá. Veja lá no verso. E não mentirá, pois a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará. Não vai perder a validade. Vai acontecer. E não mentirá. Muito importante você, às vezes, sinalizar as palavras. Essa palavra de Deus, ela tem um sentido, ela é viva, ela é forte. E diz assim, e não mentirá.
A visão traz uma mensagem de verdade, não é falsa, é digna de crédito. Pode acreditar. Mas, pastor, por que o senhor está dizendo que pode acreditar? Veja, agora pode olhar a história passada. Eu estou falando não é de relato só, é de relato de fatos inegáveis na história que aconteceu. Veja a história de Israel. Estude a história de Israel simplesmente como história universal, como história da nação. E você vai ver como Deus agiu ali naquela nação. Coisas tremendas aconteceram, coisas que Deus disse que ia fazer pela boca dos seus profetas, e ele fez. Coisas que o Senhor determinou que ia acontecer, e essas coisas aconteceram. Amém? Agora presta atenção, amados. Presta atenção. É visível. Agora uma contextualização para os nossos dias. É visível o objetivo das forças espirituais que atuam contra o Evangelho. O Evangelho são as boas novas de Deus para o mundo. Você, qualquer um, percebe qual é o objetivo dessas forças espirituais que trabalham contra o Evangelho. Para quê? Desqualificar a mensagem do Evangelho. Para desmentir a mensagem do Evangelho. Para desmentir a mensagem de Deus, revelada nas Escrituras Sagradas, reveladas pelos profetas e revelados também por Jesus Cristo, e também hoje revelada pela Igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. Amém? E se você fizer uma observação, um exercício rápido de observação, você vai ver que há como que um movimento orquestrado, sempre houve. E o tempo vai passando e esse movimento vai aumentando. Para dizer, em outras palavras, o seguinte: essa mensagem da Bíblia não é verdadeira. Até nos arraiais do povo de Deus, já tem gente que diz: mas esse texto foi escrito para uma época, nossa cultura é outra. Porque não entende, porque a mente está bloqueada, a mente está embotada, não entende que é a voz de Deus. Não consegue ver no relato histórico lá do passado, de séculos passados, o princípio vivo da palavra de Deus. E princípios não perde a validade. Então há esse movimento aí para desqualificar. Mas presta atenção, a história, como eu me referi, comprova o cumprimento de muitas visões, de muitas revelações de Deus que foram entregues aos homens, que nos foram entregues. Vou dar um exemplo objetivo, simples e claro. O nascimento de Jesus. Pelo menos na nossa nação, que é uma nação de tamanho continental, com mais de 200 milhões de habitantes, acreditamos no Natal e muitas nações do mundo. O que é o Natal? O Natal é o nascimento de Jesus. Quem é Jesus? Jesus foi alguém que nasceu. Ele tem cidade que nasceu, tem nome de pai, nome de mãe, ele tem cidade em que viveu, ele tem o nome das seus familiares, dos seus irmãos. É um fato histórico. Mas Jesus nasceu. Quem é esse Jesus? Como ele nasceu? Ele foi Deus revelado ao homem. Tanto é que na data que se comemora o Natal de Jesus, o mundo todo fica colorido, fica em festa. O que se procura transmitir, pelo menos em alguns setores, é uma mensagem de paz, de alegria, de harmonia. O Natal de Jesus, mas o que o Natal de Jesus foi uma revelação, foi uma visão que Deus entregou lá atrás. Lá no Éden, Deus disse que do nascido de mulher haveria um que ia nascer de mulher, que ia esmagar a cabeça da serpente. E depois Deus foi ampliando essa visão aos seus profetas, e depois seus profetas proclamaram essa visão, e depois escreveram essa visão, e a visão aconteceu. Jesus nasceu. Tem endereço do nascimento de Jesus. Jesus conviveu. Há pessoas que atestam
a vida de Cristo, conviveram com Jesus. Há historiadores que escrevem sobre Jesus. A era foi começada, fala a era cristã, né? É a era cristã. O nosso calendário é contado a partir do nascimento de Jesus. Embora agora estão querendo tirar isso aí, mas não vai tirar, porque a revelação de Deus, ela não perde a validade, ela não se apagará, ela não é uma mentira. Jesus nasceu e nós todos botamos lá, depois de Cristo. A visão, querido, que Deus nos dá, para concluir, mostra Deus agindo na história, amém? Deus agindo na história da humanidade. Diz a palavra, a visão se tardar, espera-o. Ainda que se demore, espera, porque certamente virá e não tardará. Toda a profecia, toda a palavra de Deus requer dos homens fé, e a fé envolve paciência. Assim foram com todas elas, até o exemplo de Noé, o exemplo que eu dei do nascimento de Jesus. Diz a palavra, porque certamente virá e não tardará. Presta atenção nisso, querido. O futuro está ocorrendo pelo arranjo divino das coisas. Guarda essa frase. Deus está arranjando, está com as peças todas já definidas para o seu futuro, para o meu futuro, para o futuro da humanidade. Por isso que ele mandou Jesus Cristo, o Salvador, para que preparasse a humanidade para a segunda volta de Jesus, quando o Senhor Deus em Cristo vai vir buscar o seu povo. Então, o futuro, presta atenção, isso é importante, o futuro está acontecendo já na mente de Deus, já aconteceu. O futuro está ocorrendo pelo arranjo de Deus e está arrumando as peças, arrumando as coisas. Creia nisso, em nome de Jesus. Não podemos então pensar que as coisas estão acontecendo alheias à vontade de Deus, sem a direção de Deus, sem um propósito. Olha que diz o Salmo 121, verso 4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Sabe quem é o guarda de Israel? É o Deus de Israel. É o Deus de Abraão. É o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés. É o Deus que mandou seu filho ao mundo. É o Deus da Bíblia. É o Deus que te deu vida. É o Deus que te deu as coisas boas que você tem. Todas as coisas boas que você tem, foi Deus que te deu. E o salmista diz assim, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus não está dormindo. Ele está cuidando do nosso presente. Ele está cuidando do nosso futuro. E ele então está nos dando direção pela visão que ele tem entregue aos seus filhos. E nós devemos levá-lo adiante. Amém? Presta atenção. Não se pode abrir uma porta antes do tempo determinado. Acho interessante essa palavra. Não podemos abrir uma porta antes do tempo determinado. O que diz a palavra aqui? Porque certamente virá, não tardará. Só abrimos uma porta no tempo determinado. Qual é o tempo determinado? É hora de passar pela porta. Não é assim? Assim, precisamos encarar os acontecimentos na história. Os acontecimentos tratados pela visão de Deus, revelada aos homens, virão no tempo certo. O que quero dizer com isso? No tempo oportuno, cada porta está se abrindo. Hoje, portas se abriram. No tempo certo. No tempo certo, a porta se abrirá. Amém, queridos? Pode demorar. Pode demorar aos nossos olhos. Presta atenção, está demorando aos nossos olhos.
mas certamente virá, e aos olhos de Deus não tardará. Isso quer dizer que a visão de Deus envolve fatos que certamente acontecerão e que na percepção divina não tardará. Isso quer dizer assim, Deus tem urgência. Deus tem urgência para levar a sua visão adiante e ir se concretizando passo a passo. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Que você que é filho de Deus, que nós não estejamos desapercebidos do agir de Deus. Assim como Abacuque subiu na torre de vigia, teve a resposta de Deus para o seu clamor, as questões imediatas do seu tempo, do seu momento. Ele também recebeu de Deus, como homem de Deus, que tinha comunhão com Deus, uma visão de Deus ampla para toda a história, que incluía a nação de Judá, incluía todo o Israel de Deus, que somos nós hoje, o Israel espiritual de Deus. E essa visão, então, ela tem essas características, e elas são verdadeiras. E recebendo essa visão, nós precisamos ser agente de Deus para levar essa visão adiante. Essa visão que Deus deu para o profeta foi bênção na vida dele, porque ele recebeu a visão para a sua vida e ele compartilhou. E no final, ele reconheceu que o Senhor Deus é a minha força, Ele é a minha fortaleza. Ele me faz andar altaneiramente. E é isso que Deus quer fazer por cada um de nós hoje. Amém, queridos? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu vou orar por você que está assistindo, está aqui conosco. Antes de orar, eu queria, na medida do possível, registrar aqui algumas participações de alguns irmãos. Irmã Isaura está aqui, Deus abençoe. Jaque Ramos, Deus abençoe você e sua casa. Márcia Cristina, Deus abençoe. A Lilian Rose, Deus abençoe a sua vida, a sua casa. A Andressa Nogueira e família, Deus abençoe. Irmã Andressa, irmão Alain, Deus abençoe cada um de vocês que estiveram aqui. Se não mencionei o seu nome, é porque não deu para visualizar aqui na telinha, mas quero agradecer a sua audiência, a sua participação, e eu vou orar por você agora. Oremos então. Deus poderoso, amado Deus, que o Teu Espírito Santo nos mantenha na torre de vigia. E que possamos na torre de vigia ter experiências profundas, constantes com o Senhor. E que as visões, as revelações, os ensinos recebidos do Senhor, pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo que fala aos nossos corações, nós possamos, como atalaias de Deus, vigiar e comunicar e anunciar o plano de Deus, o agir de Deus na história. E que ao fazermos isto, Deus, tenhamos inteligência espiritual, inteligência dada pelo Espírito Santo de Deus para comunicar a mensagem como ela é, clara, forte, mensagem forte, que, ó Deus, seja relevante, que dê sentido à caminhada, que seja verdadeira, ó Deus, que seja verdadeira e que, de fato, ela acontecerá. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Abençoe cada um das tuas ovelhas que o Senhor tem me confiado para cuidar delas. Cada um dos teus filhos que estão assistindo este vídeo, que a bênção do Senhor toque esses corações, que assim como Abacuque foi ativado na torre de vigia, nós sejamos ativados para sermos atalaias de Deus no mundo. Que o Senhor abençoe também aquelas pessoas que, ao ouvir essa palavra, assistirem essa mensagem,
elas tomaram hoje uma decisão de receber Jesus em seus corações e de subirem a torre de vigia e viver e ter uma vida em comunhão com o Senhor. Que o Senhor tome cada uma dessas pessoas em seus braços e que o Senhor enche o coração dessas pessoas da alegria do Senhor, que a salvação do Senhor possa encontrar lugar em muitas vidas. Oramos agradecidos no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus, Deus é bom, que você tenha um restante de noite muito abençoado, seu coração seja inundado da paz e da alegria do Senhor. Receba um abraço forte aqui. Esse abraço é duplo, é meu e da Lígia, o seu coração. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que tudo que você estiver envolvido, que você possa ser bem-sucedido para a glória do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor.